E aí, turminha, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. Preparados para mais uma aula cheia de descobertas e conhecimentos? Então vamos lá, porque hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 8, que tem como título Paisagens e Atividades Econômicas da Cidade. E para iniciarmos o nosso capítulo 8, eu já tenho uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é a linha do horizonte? Existem algumas respostas para essa pergunta. É a linha em que o céu se encontra com a terra? É até onde a visão alcança? Ou é onde o sol se põe? No campo, o horizonte é mais fácil de ser visto, pois os espaços são maiores. Na cidade, a linha do horizonte se confunde com as construções, os prédios e os monumentos, formando paisagens únicas. Nesse capítulo 8, nós vamos ampliar os nossos horizontes e aprender sobre o espaço urbano e as suas atividades econômicas. Na página 125, vocês podem ver 3 imagens. Na primeira, nós podemos ver o Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Na segunda imagem, nós temos a Ópera de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália. E na terceira imagem, nós temos a Estátua da Liberdade, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Com uma caneta ou lápis, contorne a linha do horizonte dessas paisagens. E aí, já? Foi fácil ou difícil traçar essa linha nessas paisagens? Foi difícil, né? O espaço urbano, turminha, também é chamado de cidade. Nele nós encontramos paisagens com grande diversidade de elementos culturais que foram criados e transformados pelo ser humano. Podemos ver muitas construções como casas, galpões, edifícios, templos religiosos, mercados e etc. Além de vias de circulação, como calçadas, ruas, avenidas e ciclovias. Temos também os veículos, como carros, ônibus, bicicletas, motos, etc. Diferentemente do campo, as cidades possuem milhares e até milhões de pessoas. Existem, por exemplo, cidades pequenas, com poucas pessoas e nenhum edifício alto, cidades médias, com uma maior movimentação de pessoas, e cidades grandes, com viadutos, arranha-céus e muitas pessoas e veículos indo e vindo. Vejam aí como essas duas cidades da página 126 são diferentes umas das outras. A primeira imagem representa a cidade de Borá, e ela possui uma das menores populações do Brasil, em média 800 habitantes. Já ao lado temos a imagem de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas. Outra característica do espaço urbano é que as construções elas ficam muito próximas umas das outras. Assim, nós podemos dizer que existe uma concentração de indústrias, lojas, escolas, centros culturais, hospitais, teatros, bibliotecas, entre várias outras coisas. Vejam aí na página 127 3 prédios que compõem o centro histórico da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós temos aí a Biblioteca Pública do Amazonas, onde você pode alugar livros e participar de eventos de leitura. Temos também o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, onde é possível comprar alimentos, artesanatos e pratos da culinária regional, além também do Palácio Rio Negro, que já foi sede do governo estadual e hoje é uma instituição com uma agenda cheia de atrações culturais. Então, turminha, já que nós estamos nessa página, vamos fazer uma atividade. Para isso, vocês precisarão conversar com um adulto e fazer uma pesquisa na internet. Na alternativa A da questão 1, vocês deverão escrever o nome da cidade em que vocês moram e, em seguida, na alternativa B, vocês deverão dizer quantos habitantes aproximadamente a cidade de vocês tem. Para isso, façam uma pesquisa. No site do IBGE, vocês encontram essa informação. Na alternativa C, vocês deverão dizer se a cidade em que vocês moram apresenta muitos edifícios altos e na D, se tem uma construção muito conhecida nessa cidade. Na E, digam que tipos de elementos culturais existem próximos da nossa escola. E na F, citem aí uma cidade importante para nosso estado. E aí, moleza essa atividade, né?
Pessoal, os habitantes das cidades convivem com um grande número de pessoas e as suas casas e prédios e outras construções são muito próximos umas das outras. Agora nós vamos conhecer alguns detalhes de algumas cidades, observando-a em uma visão vertical. Coloquem aí nas páginas 128 e 129. Nas cidades, as terras elas são divididas geralmente em partes menores, chamadas de lotes. As distâncias nas cidades podem ser grandes. Às vezes é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Por isso, existem diversos tipos de veículos para a circulação de pessoas e mercadorias. Em uma cidade, as pessoas moram bem mais próximas umas das outras. Em um prédio alto podem morar centenas de pessoas e as praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar e levar os seus animais de estimação para um passeio. E alguns tipos de comércio, como os supermercados e lojas de carros, ocupam lotes maiores. Às vezes, ocupam até um quarteirão inteiro. Agora, vamos responder algumas questões sobre esse tema. Na questão, vocês devem analisar novamente a imagem em que está em visão vertical e marcar os elementos que aparecem nela. Então, nós temos edifício, árvore, rio e parque. Em seguida, na questão 2, vocês deverão explicar por que os edifícios são muito presentes em cidades bastante populosas. Então é isso, turminha. Nós ficamos por aqui e eu espero que tenham gostado e aprendido muito na nossa aula de hoje. Me esperem aí que já já eu volto com as nossas próximas aulas.